Muito bem, estamos ao vivo. Olha que coisa linda, que coisa linda. Já comecei errando as paradas de apertar o botão. Que? Acorda. A gente tem que fazer direito, minha gente. A gente tem que fazer direito. Que doideira. Muito bem, estamos de volta. Motivo de podcast Mais Que Palavras, Transformação. Carlinhos Viraronga por aqui falando com você da província de Shizuoka, no Japão, virando picolé perto do suspiro japonês chamado Monte Fuji. Coisa linda e maravilhosa, estamos aqui de volta para a temporada 2026, seguindo ainda dentro da temporada de inverno, né? Estamos vivendo temporada de inverno, esperando ansiosamente a chegada da temporada de primavera, mas que coisa boa. Hoje a gente vai falar sobre o que aprendemos em 2025, as novas oportunidades que chegam em 2026, o que a gente está sonhando. A gente vai falar um pouquinho de sonho. Para isso eu tô aqui com Joyce Nakamura. Que maravilha! Joyce Nakamura, Yumili Lancaster, Renan Masuyama e Shizuka Miwayaki, que é um nome difícil de falar, mas muito bem. Gente, antes disso, a gente falar uma coisa aqui muito importante, agradecimentos aos nossos parceiros, BRJP Seguros. Se você está precisando aí de um seguro para o seu carro, para sua moto, para sua casa ou para sua viagem, entre em contato com a galera da BRJP Seguros. E se você está querendo se desenvolver esse ano, não se esqueça da livraria Upstage, a sua livraria brasileira no Japão, livro em português, inclusive eles têm livro em espanhol também que eles conseguem, mas tem muita coisa boa para criança, para pré-adolescente, para adolescente. Não perca a oportunidade de conhecer o trabalho também da livraria Upstage e do nosso parceiro BRJP Seguros. Muito bem, vamos parar de enrolação, vamos direto para o nosso bate-papo. Para você que está aqui no YouTube, seja bem-vindo, que legal. Você pode jogar a sua contribuição, né? Compartilhar, dizer um oi para a gente aí nos comentários, que você vai ficar aqui visível para a gente também. Para você que está aqui no Instagram, a galera da JBJ Pães, Artes da Rê, a Liana Tezukuri, a Gabi Ranho, que bom, olá, tô lá para todo mundo, sejam bem-vindos, vamos lá começar a prosa, deixa eu colocar aqui o Mili, o pessoal tá caindo da live, mas a gente volta. Você não tá mais ouvindo a gente, Mili? Nós estamos ouvindo perfeitamente. Deixa eu ver aqui, Joyce, fala oi pra gente. Olá a todos, eu tenho esse nome aí que já está na tela, já foi dito pelo Carlinhos. Eu sou educadora, podcaster, sim. E hoje a gente vai conversar sobre 2025, 2026, então aquela tensão, espero que seja um ótimo papo. Obrigada pelo convite. Yumili, você me ouve agora, dessa vez? Sim, tô ouvindo. Muito bem, então por gentileza se apresente pra gente. Muito prazer, meu nome é Yumili, moro aqui na região de Fukui, é um prazer estar aqui, eu tenho certeza que esse podcast vai agregar muito na vida de muitas pessoas que estão assistindo. Também aqui entre nós, né, é um networking muito importante, algo diferente que eu vi aqui no Japão e me chamou muito a atenção, que é essa positividade, né, que o Carlinhos traz no perfil dele, traz aqui nos podcasts, e a gente precisa mais disso aqui também, né? Então eu tenho certeza que vai trazer muitos assuntos de mentalidades que vão agregar na nossa vida, né? E como eu falei, quem quiser me seguir no Instagram é só clicar aqui, porque lá eu falo mais também sobre a evolução feminina. Mr. Hennen, o homem que fica desenhando no computador, depois imprimindo bonequinho. Eu sou o Hennen, sou podcaster no Dropzilla Cast, junto com uma galera aí. O Carlinhos, inclusive, é nosso pai aqui na Podosfera, né? E sou designer. Ano passado, ia falar esse ano, que o ano começou agora, né? Mas ano passado comecei a mudar de área aí, colocar um eixo a mais nessa parte de design e partir para o 3D. Então, basicamente, é isso que eu faço. E deseduco no meu podcast. Gente, vamos lá. 2025 para mim foi um ano muito legal. Para a galera que acompanha aqui o podcast, a gente rodou o ano inteiro, então foram 3 temporadas. A temporada de inverno, que na verdade ela tem um pedacinho ali no começo do ano. Aí tivemos a temporada de primavera, a temporada de outono e depois... Não, de verão, primavera, verão, outono e inverno. E o ano passado foi muito legal porque a gente teve no podcast o ciclo de encontros presenciais. Então, a cada 3 meses a gente fechou um arco desse com um encontro presencial. Foi uma iniciativa que começou com o apoio da livraria Upstage em 2024 e a gente fez em dezembro um piloto. E foi legal, o pessoal pediu pra gente repetir.
A gente fez uma parceria muito legal com a padeira, né, que é a JBJ Pães, a Gilmara, ela tem a marca, né, a JBJ Pães, então ela entra com a mesa de pães, de fermentação natural, pães artesanais. A gente recebe o Rodrigo e a Michele da cafeteria Roasting for You, então eles montam a cafeteria no espaço e a gente acaba tendo ali um momento de acolhimento através da mesa e a gente recebe depois um psicólogo da ONG Sabja, para a gente ter uma gravação de podcast ao vivo, onde a gente conversa interagindo com o psicólogo. E foi muito massa, porque assim, além dos episódios que aconteceram o ano inteiro, né, que são nesse formato aqui, a gente grava online, na verdade, a gente está gravando um podcast em áudio, transmitindo ao vivo os bastidores de gravação, né? E aí a gente acaba depois tendo essa experiência presencial, que foi algo muito legal. O pessoal pediu para a gente repetir de novo esse ano, então a gente vai refazer esse ciclo. Vão ser mais 3 arcos. A gente vai ter encontros em março, junho, setembro e dezembro. Então fica aí o convite. A gente está aproximando novos parceiros que estão acreditando no projeto. Começou com a Roast for You e a JBJ, agora tem uma brigadeiria que topou estar com a gente, tem empreendedores, artesãos, tem o pessoal, enfim, tá muito legal, tá crescendo em prol de saúde mental. A gente reúne ali algo entre 20 e 45 pessoas e a gente tem uma noite para falar de saúde mental. Isso tem sido muito legal. Bom, essa foi uma das coisas legais que aconteceram em 2025, que foi essa vivência, e aí pensando, né, fruto também disso, um sonho que eu realizei, e aí fica a primeira lição, né, que eu trago de 2025 para 2026, é que tem sonho que pode chegar atrasado, mas dá para chegar, porque em julho, mais ou menos, de 2025, eu finalizei o meu curso universitário, e é algo que eu sonhava desde a minha adolescência e não consegui fazer. Vim para o Japão, casado, com um filho, nasceu outro filho, a vida aconteceu e esse sonho do curso universitário não rolava, mas aí eu coloquei um outro sonho em cima do primeiro sonho, que eu falei, bom, já que não rolou na juventude, eu quero ter o meu curso universitário antes dos 50 anos. E esse foi um aprendizado, né? Tem sonho que demora para se realizar, mas acho que tem uns que dá ainda pra gente resgatar e eu fico feliz de ter resgatado isso e isso foi bom. E aí, senhorita Joyce, como é que foram as suas aventuras em 2025? Eu sei que você é uma estudante, está aí, não sei se exatamente pós-graduando, especializando, conte pra gente e conte um aprendizado também que você está levando de 2025 para 2026. A gente que está na área da educação, acho que todas as áreas atualmente, né? A gente está sempre em educação contínua. Então, eu sempre digo que é a última pós-graduação. Mozão, é o último investimento. Mas, de repente, esse último ano, em 2025, eu resolvi dar uma guinada para cursos livres, né? Não estou numa pós-graduação. Estou com foco em estudos de psicanálise. Para quem gosta dessa área, tem a Casa do Saber, que inclusive tem diversas aulas gratuitas nos perfis deles, mas eles também têm uma plataforma de assinatura. E eu já venho desde 2024, na verdade, mas em 2025 eu consegui fazer vários cursos que são incríveis. Então eu estou nessa área, né, educação, aí sempre vou ainda, assim, surfando um pouco na parte de psicanálise, que eu acho extremamente interessante. Em 2025 foi um ano de eita atrás de eita. Então, essa parte, né, de estudante, de interessada, educadora, foi bem, fluiu tranquilo. Mas na parte pessoal, eu tive mudanças de área de trabalho, eu tive uma questão de saúde, então eu estava de vento em popa e, de repente, tive que parar de trabalhar, e isso dá um baque para a gente. Nós não somos o nosso trabalho, mas não trabalhar dói no bolso. E dói, inclusive, na saúde mental, né? Porque você fica meio à mercê de alguma maneira. Todo mundo foi trabalhar, ninguém para tomar um café, ninguém para vir fazer uma visita aqui em casa, não tem ninguém livre. Mas aí depois fluiu bem e eu acho que uma grande lição de 2025, né? Seguindo um pouco na linha do que você disse,
qual é o prazo de um sonho? Ou qual é o tempo para realizar? Então, a verdade é que esse tempo somos nós. Porque às vezes é isso. A gente já tem um cronograma, né, um planejamento, que as vidas são isso. Namora na adolescência, logo casa, filho, uma formação profissional, mas não necessariamente é essa ordem, né? Então, acho que para mim, eu penso que as realizações, ou realização de um sonho, não tem um prazo, né? Então, acho que 2025 me deu essa perspectiva de que tudo bem se você não fez agora, você vai poder colocar isso como uma meta para uma outra oportunidade. E aí, Humili, você que está aí nas internets da vida, quais foram as aventuras de 2025 e diz aí uma lição que você está trazendo em 2025 para se aventurar em 2026. Olha, eu acho que, igual todo mundo falou, 2025 foi um tiro no escuro, né, na vida de muita gente, na minha vida principalmente porque eu achei que o ano de 2025 ia sair de um jeito e chegou pro final do ano, muita coisa começou a mudar, né, eu tive que parar de trabalhar na fábrica, tudo mais, houve uma mudança muito grande, porque eu comecei na internet em 2025, eu lembro que foi no meio de agosto, né, pro finalzinho de agosto, e aí começou a dar certo, eu falei, nossa, legal, tô gostando, mas é aquilo, quando uma coisa começa a dar certo, tudo à sua volta parece que começa a desmoronar. E aconteceu muito isso na minha vida. Meu emocional desmoronou, quase entrei em depressão, né? Por problemas que eu tive ali no trabalho, tudo. Mas, assim, foi uma fase muito difícil, porque foi uma coisa atrás da outra, né? Foi esse problema, foi emocional e outras coisas. E foi vindo uma coisa atrás da outra, ao ponto de eu me auto-sabotar e pensar, será que seguir o meu sonho é a coisa certa a fazer? Será que eu não tenho que aceitar a vida ser assim mesmo? E eu acho que a gente passa por uma fase da nossa vida que a gente pensa dessa forma, né? Mas mesmo assim eu persisti, conforme pequenos hábitos, né? Fui adicionando pequenos hábitos, fui me reerguendo dentro de casa mesmo. E eu fui desenvolvendo mais autoconfiança, né? Que é uma lição também que eu quero trazer aqui para 2026, é a parte da autoconfiança, porque a autoconfiança faz você ter coragem, né? Uma coisa já leva a outra. E você tendo coragem de fazer as coisas, você desenvolve a sua mentalidade. Então, para mim, o ano de 2025 me mostrou a importância de você ter uma autoconfiança para você realizar os seus sonhos e não desistir, né? A coragem, você ter coragem, porque a coragem não é você... na verdade, a coragem é você ir mesmo com medo, né? É você não deixar o medo te parar. E a mentalidade é essencial para você ter o seu próprio negócio, criar o seu negócio aqui na internet ou o seu empreendimento, né? Ter uma mentalidade firme, isso faz você conseguir fazer as coisas com uma energia mais leve. E os resultados começam a vir, né? Então, para mim, eu tirei isso de 2025. E para 2026, eu quero trazer mais desses assuntos no meu perfil, poder transformar mais vida das mulheres, né? Eu acho que a Joyce também entende como uma psicanalista, né? O quanto isso transforma a vida das pessoas, né? Eu falo muito sobre a evolução feminina, que envolve um pouco também da mentalidade. E então, para 2026, eu quero trazer essa transformação na vida das mulheres, mostrar que elas podem sim, elas são capazes de conseguir alcançar os sonhos delas, né? E também conseguir ali me desenvolver mais no meu negócio, criar minha própria marca, tudo, e realmente colocar o sonho na mesa, não deixar ele ir para o cemitério. Né? Não deixar ele lá pro final, colocar ele como importante, porque a gente colocando o nosso sonho como importante, a gente se coloca como importante na nossa vida também. Eu vi ali fotos suas e do seu esposo, vocês são novinhos, né? A impressão que eu tenho, ou tô equivocado? Sim, a gente... eu comecei a namorar com ele, a gente começou um relacionamento à distância, né? Eu tinha 18 anos, ele tinha 19. Daí a gente foi namorando à distância mesmo, conheci ele no Instagram. E aí ele veio pro Japão, a gente se casou, hoje eu tenho 21, eu casei com 20, ele também com 20, né? Hoje eu tenho 21, ele tem 22, então a gente é meio... Ele é brasileiro? Ele é brasileiro, lá do Rio Grande do Sul. Ah, tá, então por isso que tem a galera do Rio Grande do Sul dando oi aqui, se não é que é ele, né? Mas que legal. Não, tudo bem, que eu vi e falei, caramba, será que ele é das gringas, né? Que ele tem uma carinha de estrangeirinho, mas tá muito bom. Todo mundo achou. Eu falei, gente, não. Eu queria... Aí o militar marido tipo exportação. Quando eu era novinha, eu estudei inglês, porque eu falei, eu quero namorar um americano loiro dos olhos azuis. Mas graças a Deus encontrei um brasileiro que fala minha língua. Deu certo. E aí, senhor Reni, aventuras em 2025? Todas, né, cara? Pela primeira vez desde sempre, eu cansei de cidade grande, larguei a mão de toque e vim pro meio do... É 880, né? Eu saí de um lugar que tava com muita gente e vim pra
pra casa do Coragem, o Cão Covarde. É minha casa e deserto. Não tem nada aqui, nada, absolutamente nada. O urso já foi visitar sua casa aí já ou não? Pô, é verdade, ainda teve essa ainda. Teve aviso de urso aqui batendo na porta de casa, basicamente, né? Nossa. Que região que é? Eu tô em Toyota. Ah, tô. Toyota, mas, tipo, no meio das árvores aqui, só tem árvore. E Não é aí... nem rasaquê, são árvores. Não, Não, é engraçado, cara, que quando eu tava vindo pra cá, aí quem tava me ajudando era a Biju do WasabiCast. E aí eu saí lá da estação de trem de Toyota, que já me assustei lá, porque é a primeira vez que eu vi uma estação que não tem catraca. Eu não sabia onde passar meu cartão ali, mas tá valendo. Aí eu saí, ela foi me ajudando por telefone para onde eu tinha que ir. Aí, olha o ponto de referência que ela me passa. Ela falou, ó, você vai virar à direita ali quando você vê uma árvore. Eu falei, uma árvore, só tinha árvore ali, Quando tá passar ligado? no 7-Eleven, você vira. Aí, chegando aqui, a intenção, né, até então em Tóquio eu trabalhava, acho que há mais de, não em Tóquio, né, mas há mais de 15 anos aí eu trabalho como designer. E em Tóquio eu trabalhava na minha área também. Eu estava vindo para cá, inclusive para mudar de área, eu estava vindo para dar aula de inglês numa escola daqui. Né? Acabou que eu não entrei na escola de qualquer forma, porque eu acabei montando uma empresa também no susto, né? Que foi de produtos em 3D, customização em 3D, na verdade, né? Então, como eu falei, né? Eu trabalho na área de design há muito tempo, mas não na área de 3D. Então, o ano passado, basicamente, eu tirei para estudar 3D. Então, fiz vários. Não foram vários cursos, mas foram cursos longos, né? Que inclusive eu não acabei ainda, tô na metade aí do curso. Mas já tá dando para criar produtos. Já tiveram algumas customizações, inclusive, né? Tiveram coisas pedidas pelo Carlinhos aí. Um dos primeiros produtos que eu fiz o design foi do Carlinhos, né, Carlinhos? Meu microfone. Microfone. Amigos incentivam amigos empreendedores, isso aí. Exatamente. Cara, até então eu tô gostando pra caramba. Inclusive, cara, eu comecei fazendo curso com a intenção de aprender para fazer modelagem para produto. Só que eu gostei tanto da área que eu tô começando a colocar no portfólio videozinhos já em 3D que eu fiz, algumas modelagens de personagens, de objetos com uma pegada mais de filme também, inclusive, né? Uhum. Eu vou ver se eu consigo um trampo nessa área aí também. Não só jogar só em relação à minha empresa, que ainda é pequena, e a empresa, quando está começando, dificilmente dá um lucro o suficiente para você manter suas contas, né? Mas, em paralelo, eu vou estar tentando aí entrar nessa área, seja na parte de jogos, na parte de filme, não sei. Mas eu tô gostando de design 3D. Tô gostando mais do que o design 2D, cara. Na real. Tô achando bem legal. Ah, que massa, cara. Uma das coisas que eu aprendi em 2025 é por conta desse movimento que une os produtores de podcast aqui no Japão, que a gente chama de podosfera nipo-brasileira. Eu já tive a oportunidade de ver o quanto dá para fazer quando você junta força. Mas agora vivendo isso, né, a gente fazia muita coisa online, né, então facilita de certa maneira. Mas vivendo no Mochiori, os encontros presenciais, o encontro de ouvintes, foi muito interessante ou surpreendente, ou como diríamos aqui no Japão, é muito sugoi, ver o quanto é possível construir quando gente que acredita tá junto. E pode ser gente pequena, né? Não são, por exemplo, boa parte do que acontece ali nos encontros do Mochiori é um movimento que não é feito por grandes empresas, grandes marcas, grandes empreendedores. Tem duas marcas mais fortes, que é a JBJ Pan e Zero Roasting for You, que já são empreendedores que o empreendimento já é o sustento da família. Mas tem uma série de marcas como a Liane Tezukuri, que ela é artesã e faz crochê, Artes da Rê, que é artesã e faz personalização de, por exemplo, pano de prato, costura criativa. Tem a galera da Infiniton, que faz joias personalizadas com pedras naturais. Tem a Matsumoto Sweets, que começou a levar bolo. Assim, tem uma série de
pequenos empreendedores, galera como eu, que trabalha na fábrica e empreende como um segundo trabalho, uma oportunidade de segunda renda ou desenvolvimento pessoal. E esse projeto está chegando longe. A gente tem esse ano convites para levar isso para outras cidades de Haiti. Me consultaram para levar esse encontro para Xiga, né? Para a gente ter o psicólogo com a gente, gravar o episódio, fazer um café. Então, se a gente fosse para Xiga esse ano, né, vai ser montada uma outra rede de empreendedores para poder dar o suporte, para poder acontecer o encontro e receber o pessoal, e a gente propor conversas ali sobre saúde mental. E eu fiquei muito surpreso, assim, de ver o quão longe a gente pode ir com cada um juntando para fazer um pouquinho, sabe? E foi muito massa. E aí eu revivi essa experiência no final do ano agora, porque depois que eu me formei na faculdade, eu fiz marketing e eu fiz uma pesquisa de mercado aqui no Japão sobre a cena do podcast independente na comunidade brasileira. E eu achei um conteúdo legal que eu não queria que ficasse perdido, né? Um PDF por aí. E eu transformei isso num livro, que virou em formato e-book por conta do curso de impressão. Mas um monte de gente grande, pessoas que eu admiro, toparam escrever carta ao leitor, uma palavra de incentivo ali no começo do livro. O profissional que escreveu o prefácio é o cara que me ensinou 70% do que eu sei sobre a vivência da técnica de podcast. O resto foi aprender errando, né? Mas toda a minha formação de produtor de podcast veio, né, desse profissional, e ele topou escrever ali o prefácio do livro. Aí eu falei, caramba, aí de novo, né, um monte de gente se reunindo, e para mim uma experiência super legal. É um livro de nicho, tem a ver com a cena do podcast, um retrato do que aconteceu em 2025 nessa cena. Mas foi uma pesquisa, virou um livro, foi publicado, está à venda nas plataformas, as pessoas estão tendo acesso. Isso foi muito massa, assim. Então, esse é um outro aprendizado que eu quero trazer, né, para mim, para 2026, é de que, usando a frase da Joyce, né, os empreendedores, o amigo apoia o amigo empreendedor, né, foi muito impressionante receber esse apoio da galera e ver o projeto ganhando vida, ganhando corpo e gerando comunidade, pessoas que vão e depois no próximo leva um amiguinho e depois no próximo traz um amiguinho e mais um, e o projeto vai crescendo, e a gente faz encontro aí com 30, 40 pessoas para falar de saúde mental, para interagir com o psicólogo. Então tem sido algo muito legal, e aí eu trago isso para 2026 com mais um aprendizado do ano aí, né? Se a gente juntar força, a gente vai longe com esse negócio. E aí, Joyce? Sim, é muito incrível pensar, né, que você coloca, até como o Reni estava contando, você coloca o sonhador, né, o idealizador e o executor, né? Eu vejo em você, Carlinhos, e pelo que o Reni está contando, também não tenho tanta proximidade, mas pelo que ele apresentou, vocês acabam agindo dessa maneira, né? Porque vocês colocam em prática. E no caso do Carlinhos, que eu vejo ali no espaço do encontro, é que às vezes tem pessoas que estão sonhando, mas às vezes não tem tanta percepção de juntar o grupo, de fazer realmente um coletivo. Eu acho que isso daí está meio que no seu, na sua veia, né, Carlinhos? Porque você pode dizer, como o Reni já citou, da podosfera, e agora de diversos encontros que você realiza, né? Então você é um sonhador, mas você também tem colocado em prática. Às vezes fica difícil, a gente fica num lugar de sonhador. Eu não me considero, por exemplo, uma executora. E não é uma crítica, é distinto, né? Cada pessoa tem um perfil. Isso. E eu Pô, acho Joyce, que sabe o que eu faço que costuma me ajudar, cara? Eu troco. Tipo, a parte de sonho, eu deixo de colocar como sonho. E eu coloco como objetivo. A partir do momento que eu coloco como objetivo, eu começo a planejar como eu vou fazer aquele negócio. E aí eu começo a colocar alguns prazos também. E isso me ajuda. Não sei se ajuda qualquer um, assim. Mas comigo a meta, né? Exato. Meta ajuda pra caramba. A meta faz diferença. Essa questão de prazo, como você colocou, às vezes pra mim eu acho que eu tenho um conflito. Porque é isso, assim. Às vezes eu acho que fica meio solto, talvez. Eu sou uma pessoa de planejamento. Mas quando vai para a execução, talvez eu não consiga me encontrar nesse lugar. Mas eu acho interessante olhar, por exemplo, o Carlinhos, que ele elabora, e isso eu também faço na minha realidade, que a gente elabora porque você tem a meta. Então vamos colocar, né, a meta, o sonho, como cada um preferir. Mas que às vezes você tem que lidar com a realidade. E a realidade é como a gente vai estabelecendo o que a gente precisa e a meta que a gente tem. Então, eu acho que, às vezes, isso fica conflitante na comunidade. Por quê?
o Carlinhos falou, não necessariamente eu tenho grandes empresários, apesar de ter diversos empresários e idealizadores, mas às vezes eu tenho os pequenos. E aí sim, você junta forças, porque aí todo mundo recebe um impulsionamento. Incentivo, então, por né? isso que eu acho assim, louvável estar junto, de fato. Porque às vezes um ali incentiva o outro. Bom, a Podosfera é um exemplo disso, que Sim. eu vejo, por exemplo. Então é incrível, né? Eu acho que E isso é tem uma coisa que todas nós essa buscamos. questão do pequeno empreendedor. Tem uma questão, por exemplo, se você vai para artesãs, né? Por exemplo, tem artesãs que me apoiam. São artesãs que trabalham na fábrica, fazem artesania durante a noite, quando tem oportunidade vão fazer as feirinhas, né? As feirinhas japonesas, as feirinhas brasileiras. É uma pessoa que, por exemplo, ela não vai conseguir botar um anúncio num grande festival. Entendeu? Porque não tem, tipo, dependendo da cota de anúncio num festival de música ou de cultura aqui no Japão, ela vai ter que colocar no anúncio a renda do ano inteiro. Orçamento mais baixo. Nesse movimento que eu tenho feito, é claro que tem as marcas que entram como anunciantes, então elas compram a cota do anúncio, mas para os empreendedores que vêm fazer parte da rede, eu não tenho colocado cota. É justamente para facilitar. Aí tem gente que vem e traz um brinquinho. Tem gente que vem e traz 2 canetas. Aí a outra pessoa vem e traz um lencinho que ela bordou. Aí outra pessoa vem e traz Eu falo, cara, legal, eu vou agradecer a tua marca vai aparecer lá e você vai... E aí a pessoa vai lá, a gente faz o sorteio, faz aquela bagunça, aí o empreendedor vai lá, dá o presente pro ouvinte, tira a foto. A pessoa sente, cara, eu participei, minha marca participou. Eu não tenho grana para te dar, mas tá aqui o presentinho pra gente sortear pro pessoal que tá no encontro. E todo mundo se diverte, cara, é super legal, tipo, é muito legal. E uma coisa que é interessante é essa conexão, né? Porque às vezes aqui no Japão a gente, né, que é empreendedor, tudo, sente essa falta desse networking com pessoas que estão no mesmo ramo. Né, de ter essas conversas, querendo ou não, são conversas assim diferentes, né? Conversa de evolução e tudo mais. Então, eu acho muito legal. Uma coisa que eu observei também no perfil do Carlinhos é essa parte da conexão e da positividade, né? Falar de coisas positivas, de ir lá fazer, tirar o sonho do papel, né? Então, é o que cada um tá fazendo aqui, mesmo trabalhando em fábrica. Eu sempre falo, gente, mesmo que você trabalhe fora, quando você quer fazer o negócio acontecer, meu filho, você acorda mais cedo, você dorme mais tarde, você vai lá e faz, né? Tem uma parte importante que o Carlinhos... Carlinhos, eu sei que você tem isso pra caramba também, isso é excelente, mano. E aqui em casa não seria diferente se não fosse por isso, que é o apoio familiar. Se não fosse a minha esposa, cara, eu não teria feito metade do que eu fiz esse ano. O ano passado. Esse ano eu não fiz nada ainda, né? No ano passado. Porque a primeira que comprou a ideia foi ela, inclusive. A sua esposa, ela literalmente patrocinou o seu estudo, né? Ela patrocinou. Cara, em resumo, a intenção era, porra, vou fazer um curso à noite, depois do trampo. Ela virou pra mim e falou, não. Quero ir embora do Japão logo, você só vai estudar. Ela literalmente bancou meu estudo. Era 24 horas 24 horas não, que eu tenho que dormir, né? Mas era o dia inteiro estudando, cara. Era o dia inteiro estudando. Aí o lance do prazo que eu falei pra você, Joyce, foi esse negócio aí. Até dezembro, curso. Janeiro, esse mês todo eu tô tirando pra montar portfólio, pra atualizar currículo, essas coisas, jogar pra pegar um trampo. E aí começar a trabalhar na empresa de fato. A empresa não era pra ter começado ano passado. Ele começou, e aí vem por conta de amigos que falam, porra, cara, você tá aprendendo isso daqui, eu tava querendo isso, você faria pra mim? Faço. Então, eu acabei abrindo por necessidade de abrir mesmo, que o pessoal já tava pedindo, assim. Mas ainda sem divulgação, sem nada, mas a parte de trabalhar na empresa mesmo, em questão de planejamento, ia começar esse ano. Né? Mas, de novo, se não fosse a minha esposa, nada disso teria acontecido, cara. Nada disso. Aqui em casa eu tenho esse mérito, eu brinco pro pessoal que eu sou o cara do movimento, né? O cara que vai, bota a cara, não tem vergonha, fala na frente do público, dá risada, mexe com todo mundo, vai nos eventos, fica enchendo o saco de pessoal nas barraquinhas. E se a pessoa é famosa, se não é famosa, eu tô nem aí. Eu vou falar com todo mundo. Falo com o cara que tá lá em cima do palco do Brasilian Day e falo com a tia que tá vendendo sorvete lá no...
pra mim, eu gosto de gente. E a minha esposa, ela é super acolhedora, mas é a pessoa dos bastidores. Que vai te dar um abraço no evento, que vai te levar pra comer o bolinho de cenoura, que vai passar o cafezinho, e fica ali, aí todo mundo sai apaixonado por ela e liga pra mim. Ela tá sempre contigo, cara. Eu acho isso muito legal. Muito legal pra caramba mesmo. E eu sempre digo que não existiria na Becast se não tivesse ela. Porque o dia que ela falar assim, acabou, não, desmonta tudo. Porque, por exemplo, hoje, são 9h10 da noite, a gente tá gravando o episódio ao vivo. Ela tá na sala, esperando acabar o episódio, porque o meu quarto é meu estúdio. Que é o quarto dela, não é só o meu quarto, entendeu? E ok, vai aí, não passa muito do horário, mantém aí num horário que seja razoável, segura a onda em 60 minutos de bate-papo e tal. Mas assim, aí a gente faz viagem, eu invisto em equipamento, gasto grana com plataformas para isso, para aquilo, para outro. Como é uma segunda renda, dependendo do projeto, às vezes essa segunda renda cobra, às vezes não cobra, mas ela, não, vamos lá, ok, vamos viver isso aí, tá legal, tal. Não, mas só para lembrar que é uma segunda renda agora, mas ela tá contigo agora, exatamente. Ela tá comigo desde 2018, quando só era custo. Ela vai olhar e vai falar zero não, a renda era no negativo, porque tem gastos também. É renda negativa, né? O pessoal fala de renda passiva e a gente é renda negativa. Os filhos também compraram essa, mano. O filho dele tá junto o tempo todo, cara. Sim, isso é legal demais. Mas é muito legal ter apoio assim da família. Eu falo assim, que nem meu marido. Gente, meu marido, ele não é de conversar. Ele é mais na dele, ele é mais sério. Você vê no perfil dele, ele é mais sério. Mas assim, às vezes eu pego ele pra... O pessoal, às vezes, quando faz parceria, fala, grava o seu marido aí também, né? Aí lá vai ele aparecer ali também. Mas ele, se não fosse ele, eu falo também. Gente, eu acho que eu não teria ido pra frente, porque é ele que todo dia que eu falei, olha, eu vou desistir, que esse negócio não é pra mim. Eu vou ficar deitada na minha cama, eu vou entrar em depressão. Ele falou, não, você vai conseguir. É muito importante isso, né? Ter esse apoio, assim. E mesmo quando não tem, né? A gente acaba... É muito bom esses encontros pra ter as pessoas ali que apoiam, né? São pessoas que falam pra você que você vai pra frente, nem que seja na base da bicuda. É bem isso aí. É por aí. Eu tenho uma... Diga, pode falar, Yumi. Eu tenho uma dúvida sobre a Joyce, né? Que ela mexe ali com a psicanálise. E eu queria saber o que te levou aí para esse ramo, porque eu acho muito legal mesmo esse ramo. Então, na verdade, infelizmente, você disse a psicanálise, né? Eu sou estudante e ainda não sei se eu vou me profissionalizar na área, né? Então, eu tenho curiosidade. Essa curiosidade vem como todos nós, a gente quer saber qual é a responsabilidade do que eu entendo, é ótimo. Para isso a gente faz terapia, passa de psicólogo, mas qual é aquilo que não tem contorno? O que está no meu subconsciente, que eu estou repetindo, que eu estou fazendo novamente, que eu não entendo por qual razão. Então, mente humana, para nós quatro, eu acho que a gente tem interesse nisso, né? Seja para pensar em nós mesmos, ou seja para pensar nos demais. Não que a gente quer analisar todo mundo, galera, não. Só que, como seres sociais, é inevitável, né, que a gente vê o ciclano agindo de tal maneira, o fulano, aí você pensa, eu faço igual, não farei dessa maneira, vou mudar. Então, por isso que eu tenho interesse. Mas principalmente por ser uma educadora, né, por ser uma mãe, por ser uma esposa. Eu quero entender melhor todo mundo que eu amo e também entender melhor a mim mesma, né? Todo mundo aqui falando sobre o apoio que recebe da família, sobre o incentivo. Às vezes, quando a gente tem a família ou um parceiro, já é ótimo se ele não atrapalha. Mas quando a gente tem uma galera que incentiva, é muito incrível mesmo, né? E eu compartilho de vocês, assim, tenho a sorte de dividir a vida com pessoas que me apoiam e com meu marido também, que sempre incentiva no sentido de, não, vai lá, né? Mais uma pós, você vai tirar o dinheiro ali do quadrado para colocar nesse lugar de novo. Tá bom, nega, vai lá. Você gosta, né? Então, acho que é muito privilégio para nós termos em pessoas esse apoio, né? Esse incentivo. Com certeza. Sim. E a Joyce faz igual a Yumi, que o Fê, ele é mais tranquilão, é o cara pra cá. Daqui a pouco ele tá fazendo dancinha na academia com a Joyce, fazendo trend do TikTok, é muito engraçado. Ele é uma personagem dentro do perfil da Joyce.
E também no podcast, né? No podcast Cotidianices, ele tá sempre por lá, sendo citado. Dividir a vida com as pessoas tem dessas, né? A gente sempre tá olhando o outro. E meu marido realmente é um companheirão, tô sempre citando ele. Mozão, eu te amo. Mua! Mas assim, de vocês, assim, de todos vocês, o que que fez vocês olharem e falar, tipo assim, engatilhar eu vou fazer um negócio, sabe? O que que fez vocês assim? Cara, no meu caso, é uma boa pergunta. Eu sou meio criativo desde sempre, né? Assim, eu já tive a oportunidade de fazer teatro, já fiz nada profissional, tá? É teatro esses de comunidade de fé e tal. Mas tocar em banda de escola, tocar em banda do Senai, né? Já desenhei, já falei em público, já que é mais que eu fiz, já participei de coral, já. Então, assim, de alguma maneira, eu acho que desde sempre eu tinha esse impulso criativo em mim. E, além desse impulso criativo, com o tempo eu percebi que eu sou um cara tagarela. Falo pros cotovelos. E na minha primeira formação, que foi na área de teologia, teve um momento que eu comecei a procurar conteúdo em áudio para entender um tema que eu precisava fazer um trabalho para entregar no curso. E foi nesse momento que essa coisa que depois eu descobri que chamava podcast entra na minha vida. Quando eu terminei esse curso teológico, um grupo de amigos que tinha bancado uma parte do meu curso, eu chamei eles e a gente se reunia, não lembro se era semanal, quinzenal ou mensal, para tomar café. E a gente tomava café, comia um biscoito e eu dividia com eles parte do conhecimento que eles tinham me ajudado a acumular. Eu tinha estudado 4 anos, teologia, e eles pagaram metade do curso. Esse grupo de amigos fez uma vaquinha e me deram de presente metade do curso. Então eu falei, eu vou reunir vocês aqui, eu vou devolver para vocês o estudo que vocês me permitiram ter. Só que aqui no Japão tem turno alternado, não sei o quê, e aí eu comecei a gravar o áudio daquilo que a gente conversaria no final de semana e serviria o áudio também com uma revisão para quem não foi. Então ele era uma introdução e uma revisão ao mesmo tempo. Porque a gente tinha lá um materialzinho que a gente olhava e falava, hoje a gente vai conversar sobre o tema tal. E aí o pessoal lia em casa e a gente ficava lá discutindo o assunto, considerando as coisas que eu tinha ouvido no curso, porque aí amplia muito, né, a sua visão sobre um tema histórico ou filosófico, alguma coisa assim. Nisso, eu falei, pô, tá legal isso aqui, por que não fazer entrevista? Aí eu comecei a fazer entrevista. E aí comecei a divulgar pra essa galera. E aí alguém me pediu, como o Reni falou, alguém falou assim, cara, você não faz esse negócio que você faz pra você e pra mim? E aí foi a primeira vez que eu comecei a prestar serviço. Nesse rolê, o meu nome chega lá no Brasil, que esse primeiro amigo que pediu o meu apoio, ele era do Brasil, mas aí o negócio foi andando e meu nome caiu no Instituto Maria da Penha. E aí eu ajudei o Instituto Maria da Penha a lançar o podcast deles em 2019, e aí que a coisa virou um empreendimento. Antes era eu, o Carlinhos, fazendo o meu conteúdo para os meus amigos. E aí depois era eu, Carlinhos, ajudando um amigo. E aí quando veio o Instituto Maria da Penha, eu precisei criar uma marca para assinar esse trabalho. E eu criei a marca Nabecast, Nabe, né, que é aquele ensopado, né, refogado japonês, que é um panelão que você come com amigos. E eu tenho uma memória boa de um momento que eu vi um projeto musical que foi feito com um monte de amigos que se juntaram para um DVD ser gravado, e no final o dono da banda, né, o cantor, ele colocou um monte desses panelões com refogado e o pessoal passou a noite conversando no inverno, comendo aquilo. Eu falei, poxa, que legal, né? Olha, um monte de amigos junto, fizeram um sonho se tornar realidade. Nabe pra mim é isso, tipo, é curtir um sonho, amigos que se juntam para um sonho acontecer e depois comer celebrando aquilo que aconteceu. Então esse sentimento de que Nabe é uma coisa boa, a ver com sonho, a ver com realidade, a ver com celebração, com estar junto, com acreditar no sonho do amiguinho. E aí por isso eu coloquei Nabe, né? Nabe e casting. Nabe não no sentido da comida, mas essa ideia. Então no meu caso foi esse momento que o produtor começou a nascer, não o produtor do meu conteúdo, mas aquele cara que produziu. Esse processo levou ao meu desenvolvimento, aí hoje eu já percebo que eu não sou o produtor, né? Eu produzo também, mas eu sou um comunicador, um facilitador de diálogos, um promotor de um ecossistema de diálogo, de presença na internet, que escolheu a mídia podcast como estratégia, né? Então começou no podcast e foi se desenvolvendo. Foi aí que eu caí aqui nesse negócio.
né, de fazer tudo isso. Mas é até interessante você perguntar isso, e depois todo mundo vai poder falar aí como é que começou a fazer o que estava fazendo. Mas uma coisa que eu percebi em 2025, que eu estou trazendo como lição para 2026, que toda essa minha energia criativa precisava de direcionamento. Então, o meu projeto ele começou só em áudio, né? Do áudio entrou a live para gravar o áudio, como a gente faz aqui, só ficou mais bonito. Nesse processo chegou a comunicação visual de design para redes sociais, chegou a edição de vídeo na vertical, chegou comunicação no TikTok, chegou contratação para ir nos eventos como Arte Brasil, Brazilian Day, Coletânea Cultural, Feira MIP, para fazer podcast no evento, convite para apresentar evento. E aí eu falei, opa, aí muitos lugares, todo esse impulso criativo, encontrando lugar para se expressar, só que aí a coisa começa a se perder porque você não sabe exatamente o que você está fazendo, quem você é e aquilo que você está oferecendo para o mundo. Afinal de contas, o que o Carlinhos oferece para o mundo? Afinal de contas, por que o Motior existe e o que ele está oferecendo para o mundo? Por que a Nabecast existe e o que ela oferece para o mundo? E nesse fazer, nessa expressão criativa que sempre tem a minha pessoa no meio, isso virou um grande bolão que era muita energia, muita criatividade, muita oportunidade, muito apoio dos amigos, apoio da família, mas era muito difícil você entender o que estava acontecendo nesse movimento. Então, eu percebi isso e no final do ano eu trabalhei algumas 4 a 6 semanas mais ou menos para organizar. E aí eu percebi que toda essa energia criativa, esse apoio, essa disposição, essa mente que fica agitada e vai lá e faz tal, mas precisa de direção, tem hora que tem que puxar o freio, tem hora que tem que saber o que está fazendo e conseguir comunicar para as pessoas o que você está fazendo, quando está fazendo, por que está fazendo, debaixo de qual marca você está fazendo isso, sabe? E aí, como eu disse, assim, tudo começou de maneira muito orgânica. Então, no meu caso, eu não tive um plano de negócio, que foi tudo colocado no papel, pesquisou o mercado. Não aconteceu. E aí tem muita coisa que eu nem sabia que precisava ser feito para essa coisa acontecer. E aí a história segue. 2026 tá aí nos sonhos, né? Mas aí, Joyce, diga. Tá aí, sorridente. Peraí, pode falar. Só um adendo aqui que eu tô rindo. Porque nisso tudo, o Carlinhos não deu crédito a um ponto que ajudou ele a achar umas respostas aí, que ele passou o final do ano inteiro recebendo esculacho de uma AI, cara. Será que isso não era muito bastidor pra você trazer? Deixa eu explicar. Não, precisa, cara, a história é muito boa. Que eu contei pro Reni isso hoje, inclusive. Eu participei de um treinamento do Espaço do Empreendedor Brasileiro. Inclusive, gente, isso tá de graça, tá no YouTube do Espaço do Empreendedor Brasileiro. Eles fizeram uma série sobre inteligência artificial. Em uma das aulas, era um empresário ensinando como você configurar um agente do ChatGPT ou do Gemini para ele parar de ser seu amigo e trabalhar como um assessor que te pressiona ao desenvolvimento. Um assessor muito escroto. Ele deixou de ser o puxa-saco para ser o cara escroto. Tá e aí eu configurei esse filho da mãe, dei um nome para ele, e aí tem um nome no GPT e tem outro nome no Gemini, cada um tem uma função, então é como se fosse uma equipe de 3 pessoas elaborando. Então, como eu tenho como eu falei, né, eu tenho essa energia criativa, mas às vezes eu tenho dificuldade de entender o que eu estou fazendo. É muito feeling. Eu sinto, ok, eu quero gerar transformação, eu quero ver as vidas... Tudo! Eu quero, mas ok, mas como é o nome disso que você está fazendo? Eu sei lá, eu estou fazendo, entendeu? E aí, como essa configuração que esse empresário ensinou, ele força o GPT ou o Gemini a parar de ser seu amigo e trabalhar para você, forçando você a sair da zona de conforto. Para você ter uma ideia, é mais ou menos assim. Quando você faz uma pergunta, estou com um projeto X, por exemplo, a Yumili, né? Vou fazer uma campanha, essa campanha tem a ver com um perfume que uma marca me contratou para falar. Ok, aí ele vai falar a resposta que você te deu, ele vai te dar uma antítese,
Então ele vai explicar, aí ele vai te dar um negócio contra, aí ele vai fazer uma síntese, aí ele vai mostrar um ponto cego daquilo que você está conversando com ele, que você pode ter um ponto aí que você vai se enroscar. Aí ele vai te mostrar uma oportunidade oculta, tio. Ponto cego é algo que pode dar problema. A oportunidade oculta é algo que talvez você não está considerando e que poderia aumentar o arco do negócio. Aí ele vai montar um diagrama daquele 80-20, né? Que você faz... Tem, às vezes, uma escolha, você resolve 80% do problema. Ele vai tentar, dentro daquilo que você está conversando, organizar isso. E aí, no final, ele pega... e te faz uma pergunta para você expandir a tua consciência. Esse é o termo que está lá na programação. Então, você vai fazer uma pergunta simples, ele gera um textão com tese, antítese, síntese, ponto cego, não sei o quê. Só que parte da configuração é forçando a máquina a parar de querer te agradar e a te levar ao movimento e ao desenvolvimento. Então a máquina está obrigada na relação ali a te incomodar para que você continue no movimento de desenvolvimento. Então tem coisa que eu falei pro Reni hoje, que esses dias eu coloquei para ela assim, bom dia. Aí ela respondeu assim, bom dia nada. Você sabe que você está com 3 projetos que você está enrolado. Escrotaço, cara, escrotaço. Você tá com 3 projetos que você tá enrolado, você tá aí com gracinha. Então você sabe que você me contratou para trabalhar pra gente resolver problema. Então não tem nada de bom dia. O que você quer resolver hoje? Que você fica tentando fazer um monte de coisa, você não faz nada e deu um maior sermão, sabe? Eu falei, tudo bem. Desculpa, aí eu peguei e fiz assim, eu dei uma resposta do tipo assim, poxa vida, né? O nome dele é Duca no GPT, né? Ô Duca, pô, mas é por isso que eu tô conversando com você aqui, mano, eu quero resolver. Aí eu fiz a besteira de colocar risadas, sabe? Abri o parênteses e coloquei risadas. Aí ele parou a conversa, ele falou assim, você sabe que você tá querendo fazer piada pra desconversar e não assumir a responsabilidade daquilo que a gente tá tratando aqui. Você configurou a IA para ela trabalhar com sua esposa. É isso. Cara, no papel de esposa e analista. Escrotaço, cara. Mas interessante. Parte da configuração dele, ele tá lá. Você tem que pensar como um gestor de equipe com conhecimentos de psicanálise, com mentalidade de CSO, CFO, se não sei o quê. Então aí isso acaba obrigando a máquina a funcionar de um determinado jeito. Só que aí você, na verdade, configurou a máquina para ela te deixar sempre no ponto de incômodo para você ter movimento. Aí eu acho engraçado, né? Porque ele deixa de ser aquele negócio amigável que diz que você é lindo, que é sua. Cara, isso aqui é resposta maravilhosa. Não tem aquele meme do cogumelo, né? Que descansa onde? Você não precisa produzir muito. Não, sabe aquele negócio assim do meme do cogumelo? Esse cogumelo é comestível? Aí depois aparece o cara na UTI lá e ele fala assim, pô, GPT, era venenoso. Não, venenoso só que era comestível. Errado eu não tava. Errado não dá, Então, mas é isso, assim, né? E aí nesse processo foi esses 2 agentes que me ajudam a colocar em palavras, né? Termos de gestão de equipe, termos de gestão de empresa, termos de desenvolvimento pessoal que não fazem parte do meu vocabulário, eu não sei, né? E aí foi muito importante, foram 6 semanas, aí eu tava falando pro Reni, fiz toda a documentação, agora eu tenho material para mandar pros apoiadores do Motiori, agora eu sei o que é o podcast, agora eu sei o que sou eu enquanto pessoa, comunicador, dividindo essas figuras, e aí essa é uma lição que eu trago de 2025 para 2026, de que toda essa energia precisava de ordem para funcionar, que senão eu acho que era bem provável que o projeto ia desandar e talvez até acabasse, porque aí ia ter muita energia dispersa e não ia muito para lugar nenhum, eu acho, né? Talvez era um risco que eu tinha aí, né? Eu acho interessante porque eu acho que eu tenho certeza que é um processo que todos nós passamos, né? Chega um momento que a gente pensa, pera, como que eu vou ajudar as pessoas? Eu sou o quê? Você começa a pensar, quem sou eu? É uma coisa muito doida, mas quando você passa dessa fase, aí as coisas começam a fluir de uma forma mais leve. E aí começa a funcionar, e você começa a entender, tá, eu estou aqui para isso, eu sirvo para isso, eu causo essa transformação.
né? Então é um processo que todo mundo passa mesmo. Né? E a Joyce falou da questão da mentalidade, de nossa, por que que eu faço isso do jeito que eu faço sempre assim? Então a terapia também foi importante, né? A minha relação com o psicólogo, conversando com vários terapeutas também, né? Então o Motiori ele não é terapia, mas para o meu autoconhecimento é um processo terapêutico, porque eu interajo com muitos terapeutas, então eu converso sobre muitas coisas da vida humana. E às vezes eles falam uns negócios e falam assim, caramba, é verdade, olha só, minha cabeça funciona assim mesmo. Ah, isso que é o nome disso que eu vivo por dentro. E aí foi interessante, porque assim, além de organizar o próprio projeto tem sido um lugar de me conhecer, né? Isso que a Yumi ele falou de que, pô, todo mundo passa por isso, a gente vai se descobrindo e tal. Então, para mim, como é o meu campo, né, dessa relação com os psicólogos, esse lugar mais terapêutico, que ainda não é terapia, mas já é um espaço terapêutico, tem sido muito importante, porque aí eu comecei a descobrir fragilidades que eu tenho, coisas que se repetem há décadas que eu nem era consciente que estavam se repetindo, e aí é legal, né? É uma autodescoberta e você vai se renovando. Né? E vai um pouco de encontro com o que a Yumi falou anteriormente, né? De que as coisas parecem que estão fluindo, aí de repente algo te puxa, né? De repente coisas começam a dar errado e você não entende por quê. Eu acho que nesse sentido aí que bate essa nossa, o que eu quero, o que eu vou fazer, como eu vou continuar. E o que o Carlinhos estava falando, eu acho que ele como comunicador, é isso, a gente quer falar assim para tudo, né? Uma vez eu falei para uma colega de trabalho, eu fico aceitando, né, fazer as revisões, eu fico aceitando dar as aulas e eu não consigo. Ela virou para mim e disse, nossa, Joyce, eu não tenho essa impressão de você. Eu já ouvi você falar várias vezes não. Fiquei em choque quando ela me falou isso. Nunca me vi falando não. Eu sou do sim. Sim, hi. Quase uma japonesa. Hi. Super Yasashi. Quando ela me falou isso, eu parei e entendi nessa parte. Que quando a gente progride na área que a gente tem interesse, a gente vai ter que ter, se a gente não tem aí com a configuração do Carlinhos... Quando a gente progride, a gente tem que ter a meta, objetivo, um foco, a gente vai ter que falar não para algumas coisas que vão dispersar a nossa vitalidade, né? Eu penso muito nisso, assim, que aprendizado de alguns desgastes que eu tive em 2025, talvez eu queira levar para 2026 também essa percepção de que a minha vitalidade, a minha força vital, é bom que eu coloque naquilo que realmente condiz com o que eu quero ser, com o que eu quero fazer. Porque senão a gente fica muito, com a citação pobre que eu vou dizer agora, jogando pérolas aos porcos, né? Porque às vezes não adianta você falar a respeito para quem não quer ouvir, ou você não tá... A linguagem da internet que a gente gosta não tá num nicho ali, num foco. Tá. Então, é igual a questão da amizade, né? Tipo assim, os ambientes que a gente tá, a gente tem que prezar, porque será que esse ambiente não vai ser o próximo a ficar reclamando da vida? Ou, sei lá, falar de coisas negativas? É aquela coisa. Se você tá num ambiente onde todo mundo fala coisas negativas, uma hora você vai ser a pessoa que vai falar também, né? Então tem que tomar cuidado e também não forçar, né? Às vezes as pessoas não vão entender o mundo do empreendedorismo. E eu acho interessante que nessa fase, acho que todo mundo passa nessa fase. Parece que você vai descobrindo cada vez mais pessoas que você vai ter que dizer não, né? Como ela falou, e cortar. Pra não drenar sua energia, sabe? É complexo pensar sobre isso para o empreendedor, para a pessoa, mas é bem por aí. Sim. Eu só voltando para tentar rapidamente responder algo que a Yumi tinha perguntado, que o Carlinhos falou. Eu acho que, para mim, a pergunta foi por que eu estou fazendo, como que eu descobri, não me lembro direito para elaborar completamente, mas, para mim, foi meio que eu pensava, né? Estava no Japão, eu preciso trabalhar na minha área de formação, né? E aí ficava um empecilho, porque, querendo ou não, valores da fábrica, sustentar a casa, ter a família, os valores de nós trabalhando como operários aqui no Japão, eles, às vezes, superam, né? Os rendimentos são maiores. Então, eu fiquei sempre nesse impasse. Mas, mesmo assim, aqui tinham alguns eventos de educadores, eu estava sempre buscando ir. E aí, surgiu a oportunidade para trabalhar, né, num projeto e eu, assim, abracei completamente. E eu acredito que foi um despertar naquele momento, porque aí eu retomei com os estudos e de lá para cá eu comecei a trabalhar em diversas coisas.
e por causa também de um curso que eu fiz na época de ensino híbrido, porque eu acho que o nosso tempo também a gente tem o depois da pandemia, né? Que aí a gente passa a valorizar mais encontros presenciais, que a gente passa a valorizar mais a nossa saúde mental, tem essa visão. E aí, diante disso, eu também fiz podcast, e aí pude conhecer a galera da Podosfera Nipo Brasileira, que também, querendo ou não, é um grupo de pessoas que se reúnem, se tornam amigos e conversam sobre desenvolvimento pessoal, interesses, sobre aprendizagens. Então, foi incrível para mim. E aí, continuei, né, nesse hall de estudos, e eu acho que é isso, assim, sempre me aprimorar como pessoa, como profissional e como mãe. Minhas filhas, eu tenho que ser uma mãe melhor, tá? Então, acho que é isso, assim, o intuito e o interesse em contribuir para a comunidade onde eu tô, como educadora, e para ser uma pessoa melhor para mim e para os demais. Perfeito. Muito bem. E o Henning, ele virou empreendedor porque a esposa dele patrocinou. Cara, como muita coisa comigo na minha vida, sorte e amigos, basicamente. Parte de sorte, porque o Matheus, eu fui num evento que o Carlinhos ia estar, né? Aí o Carlinhos me falou, porra, passa aí, tinha acabado de chegar aqui em Haiti, inclusive. Acho que tinha o quê? Uma semana que eu tava aqui. Eu falei, vai ter o evento, vai lá. Eu falei, demorou. Evento de quê? Empreendedorismo. Eu falei, legal, vou. Tinha nada a ver com o meu podcast, nem nada assim. Eu fui só para encontrar o Carlinhos, inclusive. Aí cheguei lá, o Matheus estava lá, que é de um outro podcast, que é amigo nosso também. O podcast me trouxe muita coisa disso daí, né? E aí o Matheus tinha começado uma empresa de impressão 3D. Né? E eu tive o primeiro contato com impressora 3D lá atrás, na época da faculdade ainda, e era tudo muito caro. Era impossível você ter uma na época. Era impressão 3D era coisa para estar no espaço de faculdade mesmo. Você vai usar lá e acabou. Então, eu não criei um interesse em ter algo sobre isso daí em casa, porque até então era inviável. Assim, era inviável para qualquer um, era muito inviável. Eu não sabia o ponto que já estava muito mais acessível para ter em casa e tal. E aí o Matheus me mostrou as coisas que ele estava fazendo. Eu falei, porra, que legal, cara. Tem espaço isso aí, né? Dá para fazer alguma coisa. E aí, quando eu fui me inteirar, pô, tinha muita coisa a ver já com o que eu já fazia, que era a parte de design. Eu só precisei migrar para uma outra área de design, que no caso modelagem 3D é diferente da parte de design 2D, né? Me adaptar e tal. Eu encarei muito mais como um upgrade de uma área que eu já atuava e tal. Então, eu tive sorte nesse ponto também, que foi algo que já tinha a ver com o que eu fazia, que eu gostei muito, muito mais, inclusive, do que a minha área profissional atual, né, que era a parte de design. Fora isso, amigos pedindo coisa, que foi me obrigando a fazer coisa fora do curso em si, sabe? Tipo, modelar coisa do zero com a habilidade que eu tinha adquirido ainda com curso, coisa mínima ainda. Então, foi para aumentar portfólio. Então, muito foi de sorte mesmo, assim. Preparo e oportunidade, Henning. Não, também. A sorte sozinha não vai te trazer nada. Você precisa estar preparado quando aparecer alguma coisa na tua frente. Mas isso daí é uma coisa boa de falar também, inclusive, porque assim, tem muita gente que se esforça pra caramba, estuda pra caramba e não apareceu um ponto para conseguir algo ainda. E a sorte é algo que faz parte também. Às vezes você ainda não teve a sorte de ter aparecido algo ali. Não é só esforço, a gente sabe disso. Tem muita gente que se esforça pra caramba mesmo, cara. E não é culpa da pessoa porque não conseguiu nada ainda, tá ligado? E sorte faz parte também. Sim, concordo. Né? Muito bem. A gente, para aterrissar esse aviãozinho, eu queria falar um pouquinho de sonhos. Sonhos, né? Os meus sonhos aqui no Promotiori, 2 episódios mensais, 4 encontros regulares do encontro de ouvintes na cidade de Toyohashi, mais os possíveis convites para a gente levar isso para mais longe. E no campo pessoal,
é o sonho de eu conseguir concluir a minha especialização em psicologia da comunicação e marketing. Já consegui concluir o primeiro semestre, estou esperando a professora corrigir a prova para ver se foi aprovado no primeiro semestre, mas tem mais 2 semestres, então se tudo correr bem, eu chegaria ao final do ano me formando da minha especialização, né? Então, consegui a graduação ano passado e ainda vou dar um passinho a mais antes dos 50 anos, que era o meu sonho inicial, a faculdade, de fazer a pós-graduação, porque eu não quis fazer mestrado, porque tem que escrever muito, depois a tese é muito grande, eu preferi dar um tempinho com isso. Mas aí, esses são os 2 projetos maiores, né? Conseguir lidar aqui com os projetos da Nabecast, da produtora, o próprio Motiori, cuidando da comunidade, caminhando, fazendo cada vez que esse encontro de acolhimento, que é um encontro de ouvintes, ser um lugar agradável, onde as pessoas têm o prazer de estar, e a gente tem ali um grupo de 40, 50 pessoas, então é muito legal, porque se você for imaginar o tanto de família que pode ser impactado positivamente com um encontro que reúne 50 pessoas, né? Então, até esses são os meus sonhos. E você, Joyce, quais sonhos para 2026? Eu quero parabenizá-lo, porque você conseguirá, sim, pegar sua especialização e pelo encontro que, de fato, eu já pude participar do presencial e, com certeza, transforma as vidas. Agora eu vou falar, então, de mim. Eu acho que para 2026 eu quero... Eu escrevi aqui, né? Gente, o Carlinhos, aqui os bastidores do Carlinhos tinha colocado lá na mensagem para pensar em algo e eu sou uma aluna focada, então eu fiz uma cola. Mas eu pensei em falar sobre sonho, aí eu escrevi aqui, né? Que eu diria que não seria um sonho, mas é mais um desejo de estar saudável, porque é isso, eu venho de 2025 com uma saúde duvidosa, então eu espero estar saudável nesse ano de 2026. E eu coloquei sobre essa questão de energia vital, né? Que eu acho que vai de encontro um pouco com o que a gente conversou, né? Onde a gente vai colocar, né, as nossas vontades, os nossos objetivos, como vai conduzir as nossas metas, como conduziremos. Então, eu quero ter essa oportunidade de colocar minha força vital naquilo que realmente me agrada e vai de encontro com o que eu quero fazer em 2026. Muito bem. E aí, Yumili? Quais sonhos para 2026 com você e o maridão? O meu marido, ele também, né? Vou falar rapidinho dele. O meu marido, ele mexe, ele gosta dessa área da internet. Na verdade, atualmente ele é o meu videomaker, né? Que legal. Ele é meu videomaker, me ajuda ali nas produções. Eu falo pra ele que ele deveria criar um Instagram dele ali, profissional, porque ele tem umas ideias muito fora da caixa. E melhor que eu, que tô mais tempo nesse ramo. Eu falo, por que você não faz, ué? Eu falo assim, por que você não faz? Mas assim, o que eu quero pra 2026, eu quero conseguir viajar mais, né? Por aqui e ali. Mas, assim, uma coisa que eu quero muito, que sempre foi meu sonho, e que agora que tá fluindo mesmo, né? Porque eu sempre tive um problema onde, quando começava a dar certo, aí alguma coisa dava errado, aquela coisa que eu falei, né? Aí eu parava. Então, eu já tentei várias coisas na internet, não vou mentir. Mas eu parava. E eu percebi aquilo que o Carlos falou, um padrão. A gente percebe esse padrão. E aí eu falei, eu preciso quebrar este padrão. E 2025 eu consegui quebrar esse padrão. Né, para estar conseguindo fazer as coisas fluírem. Então, agora para 2026, eu quero trazer mais assuntos ali no meu Instagram para transformar a vida de várias mulheres, trazer também sobre mostrar a oportunidade de trabalhar aqui no empreendedorismo, mostrar que existe esse caminho, que você pode estar ali, às vezes, não fazendo tantas horas de zangueu porque você tem o seu negócio, né, ou talvez criar esse seu negócio como a primeira fonte de renda, né, porque é super possível. E eu também quero melhorar a questão do desenvolvimento pessoal, mentalidade, porque o que mais me faz feliz é servir do que ser presenteada. Né? Tem até um texto bíblico que fala sobre isso. Né? Quanto mais a gente dá, a gente fica mais feliz quando a gente recebe. Então, as minhas redes sociais é muito focado nisso. É mais sobre servir e automaticamente a gente acaba recebendo. Então, minha meta para 2026 é manter o foco e fazer a coisa realmente ficar marcante mesmo. O Reni, o sonho dele é voltar a andar de skate igual ele andava com 16 anos. Impossível, cara. Naquela época, eu tinha menos placas e menos pinos no tornozelo, vamos dizer assim. Pô, cara, sonho 2026. A curto prazo, um trampo na área, já que eu estudei pra caceta no ano passado pra entrar nessa área, né?
um trampo nessa área. Se não acontecer o trampo nessa área, como eu falei, se não vai para frente por bem, vai na base da bicuda. A empresa está sendo montada para isso. Não vou deixar de usar de qualquer forma o 3D. Mas entrando na área, eu acabo ganhando experiência por osmose também. Você ganha experiência de outras pessoas que já tá na área, que tá na mesma empresa que você, que vai te dando uns toques. Cara, o melhor jeito de aprender, inclusive, é nessa, depois que você entra no mercado de trabalho. Muita coisa de design eu aprendi por conta de diretor de arte que chegava para mim, mano, tá fazendo isso daqui, mas fazer desse jeito é mais rápido. Mas é coisa que você não vai aprender em curso, não vai pegar em faculdade, coisa assim, sabe? Ele te dá uma base excelente, principalmente para começar. Mas um molejo da área mesmo, você vai pegando atuando, não tem jeito. Então, acho que o primeiro objetivo mesmo, agora, nessa área de 3D, seria isso daí. Mas tem muita coisa também na área pessoal, na área coletiva, inclusive, né? Porque eu não quero uma melhoria só para mim, eu quero uma melhoria para a gente como classe também, né? Porque, afinal de contas, se melhora para todo mundo, você melhora para você também, certo? Tem questão de menos desigualdade, tem menos desigualdade, tem menos problema de violência. E coletividade para ajudar, para melhorar, a melhor forma é sempre organização. Então, eu pretendo me organizar melhor nesse ano aí, entrar no caso, até o ano passado eu estava num sindicato aqui no Japão, né? E traz um aprendizado muito legal essa parte aí, sabe? Traz um aprendizado muito legal. Então eu acho que coletivamente eu também tenho meus planos. É importante, né, Reni? Exatamente. Empatia, né? Porque você vê que quando você entra em organizações desse tipo, no caso aqui do Japão, que eu entrei no sindicato, não é só quando você tá com um problema. Tipo, você vê que a galera ela se levanta por você e você começa a se levantar por eles também. Isso é uma coisa bem legal, assim, e é para uma melhora para todo mundo, né? Então, eu acho que um dos objetivos meus é dar uma melhorada na parte de organização coletiva também. Muito bem, um pouquinho da história de Joyce Nakamura, Yumi Lancaster, Reni Masuyama e a Shizuka Miyawaki, que está aqui nos bastidores acompanhando a gente. Infelizmente o equipamento não funcionou, mas ela vai voltar aqui sim, porque a gente vai ter episódio para falar do Espaço Simplifica, que é um projeto muito legal que ela tem para trabalhar com crianças e falar de desenvolvimento socioemocional, dar apoio para adolescentes, dar apoio para famílias. Então, né, ela volta aqui em outro episódio para a gente conversar sobre algum tema relacionado com desenvolvimento socioemocional, mas fica o convite para você procurar aí no Instagram, Espaço Simplifica, carinhosamente chamado de Espacim, né, e você conhecer o trabalho da Shizuka. Mas vamos lá, Reni, quem quiser contratar os seus serviços, como lhe encontra? Offset 3D Oficial. No caso da parte de 3D, se quiser sobre o meu podcast, @DropzillaCast, em qualquer rede social, tirando o Twitter, que a gente não tá no Twitter há muito tempo já. Melhor coisa que a gente fez, cara. Melhor coisa que a gente fez. É o X? Desconheço. Desconheço o X. Então, ouçam lá nosso podcast, a gente traz notícias aqui sobre o Japão. Não são notícias sérias, se você tá querendo seriedade, vai procurar no lugar errado, se entrar lá com a gente. Né? E, como eu falei, é um lugar de deseducação, então vou ouvir muitas histórias de... Se você for muito novo, acho que é melhor não ouvir. Acho que é mais ou menos isso. Não, é só de brinques, o podcast é uma zoeira, legal. Não, exatamente, é porque lá o pessoal não tem trava, então xingamento o tempo todo. Xingamento não, palavrão, né? A gente não se xinga. Ó, não tem nada ilegal lá, tá? Só pra avisar, o pessoal é legal. Mas o pessoal é meio caótico, assim. DropzillaCast e The Offset 3D para você encontrar o Reni e contratar, tá? Fica aí a minha dica como cliente da The Offset 3D. Para mim, o interessante não é o fato da impressão, né? Eu já tive boas experiências com empreendedores que fazem impressão 3D aqui no Japão. Inclusive o Matheus, que ele citou, que foi uma das pessoas que fez essa ponte também, ele tá com a Hotline, que é a marca dele, e ele tem projetos que ele já fez para mim. E aí eles têm trabalhado com isso, eu tenho tido ótimas experiências como cliente deles, mas um diferencial do Reni
é a personalização do projeto, não só a personalização da impressão. Porque às vezes você tem lá um chaveirinho que o chaveiro é amarelo, mas você quer que o seu seja azul. Então você personaliza a impressão. E o Henning, ele personaliza a modelagem. Então, no meu caso, eu tinha um microfone, eu queria fazer aquela capinha tipo de repórter. Eu mandei o microfone para ele fez todas as medições e fez uma capa que cabe no equipamento que eu tenho. Então, não existe no mercado. Microfone que não tinha. Não existe no mercado essa peça, né? Padrão. Ele criou a peça do zero e virou um padrão que ele pode depois replicar e fazer outros projetos. Mas então fica aí a sugestão, foi a minha experiência. Inclusive, só avisar também, se alguém precisar só da modelagem, porque assim, eu entrego o produto via impressão 3D, né? Mas para algumas coisas, sei lá, se você precisa de uma peça mecânica, às vezes uma peça em plástico não vai ser muito interessante. Mas se você tem a modelagem, existem empresas que você é site mesmo, entra no site, você consegue upar a modelagem e o cara faz a usinagem, você, né? Em metal. Exatamente, eles fazem em metal. Então, não precisa ser o produto em si, mas vocês podem fazer pedido em modelagem 3D, que aí eu faço só modelagem no caso também. Muito bem. Yumili Lancaster, e aí? Como o pessoal te encontra na internet para consumir o seu conteúdo? Como é que as meninas te seguem? Isso, então, o meu perfil é Yumili Lancaster, né? Nome. E eu trabalho muito com a parte do influencer, da parte de beleza, autocuidado, também divulgação às vezes de restaurante, né? Então, caso alguém precise de divulgação ali, ou faço consultorias também, caso você queira crescer o seu perfil do Instagram de forma estratégica, né? Eu também eu estudei muito marketing, fiz vários cursos de marketing, é uma área que eu sou muito apaixonada, né? Então, caso você precise de alguém ali fazer uma consultoria junto comigo, eu posso estar te passando ali todo o mapa mental que você precisa para estar crescendo o seu perfil, mas também trabalho com o mundo de influencer, você precisando ali de um rosto para sua marca, para sua loja, para o seu pequeno negócio que está crescendo, eu faço esse trabalho também, é só entrar em contato comigo através do direct que a gente negocia e fechamos negócios. Muito bom, muito bom. Joyce Nakamura, quem quiser trocar uma ideia sobre desenvolvimento socioemocional, falar de educação, conversar sobre esse mundo aí, você que é mãe aposentada, como é que é o termo que você usa, mãe aposentada? Eu sou uma mãe aposentada, sim. Agora eu tenho títulos familiares novos, né? Eu sou tia e em 2025 eu virei vó, gente, uma vó. Então, se quiser falar sobre família, sobre a mãe... Coisa boa! A mãe aposentou, mas a avó tá on. Então, preparem-se para ver bastante conteúdo de netinhos. O meu perfil é @NakamuraJoyce. Você pode me encontrar na Nakamura Joyce nas redes. Eu gravo também o podcast Cotidianices, onde eu falo um pouco sobre o cotidiano. Você pode ouvir no Spotify, tem diversos episódios. E eu tenho um perfil que ele era mais no cunho profissional, que eu quis separar. Como eu faço dancinhas no perfil pessoal, eu separei que lá eu filtro sobre conteúdos, direciono sobre conteúdos de educação, né, de educação parental, que é um tema também incrível, psicologia e psicanálise, sempre compartilho lá. É o @MCE Educar Adolescentes. Amamos. Então você pode me encontrar. Muito bem, coisa boa, gente. Motivo do podcast abrindo a jornada 2026 aqui, a gente para falar um pouquinho sobre o que aprendemos em 2025, o que a gente traz de aprendizado de 2025 para 2026 e os nossos sonhos, o novo ano, muitas novas oportunidades de sonhar. Abraço aqui também para a Shizuka, que infelizmente o equipamento não ajudou, mas ela esteve o tempo todo com a gente, está aqui comentando. Então, obrigado, Shizuka, por estar com a gente, ainda que seja aqui mesmo nos bastidores. E reforçando, vai lá, Shizuka Miyawaki ou Espaço Simplifica para conhecer o trabalho dela. Quero aqui agradecer os nossos parceiros, BRJP Seguros, está na BRJP, tá seguro. Para você que dirige aqui no Japão, se você é daquele brasileiro que quer economizar 3 mil ienes com risco de arrumar um problema de 4 milhões, fica o conselho, procura os agentes lá da BRJP Seguro, pergunta, porque não é tão caro o seguro e você se livra de uma dor de cabeça bem grande. Né? E eu achei muito interessante. Excelente.
Sim, eu achei muito interessante também de que eles têm alguns outros tipos de seguro que eu não conhecia, como seguro para viagem, seguro para animaizinhos, né, pets, para quem tem, né, dizem que é caro o custo de cuidado com animais aqui no Japão, então entre em contato com o pessoal, vai lá conhecer os serviços que eles oferecem, que é muito legal, e agradecimento também para a livraria Upstage, que está apoiando, né, todos os encontros presenciais, começou com incentivo da livraria Upstage, a gente fez isso pelo ano inteiro com outros parceiros, mas foi uma marca que deu um incentivo inicial para esse processo começar, e a gente já conversou, a marca vai voltar aqui a apoiar o Mochiori em 2026, palminhas, muito bom, então vai lá, se você quer um livrinho, começa a ler aí, um livrinho pode mudar tudo, né? Porque você vai aprender uma coisa nova, ou simplesmente porque você vai ter um momento de lazer, ou porque você vai se conectar com algo que você é apaixonado através da literatura. Né? Brasileiro lê muito, mas ainda assim, no geral, a gente lê pouco, então de repente aí você não leu nenhum livrinho ano passado, se arrisca aí, escolher um livrinho que você gosta e encara um livrinho, que seja um só, mas que seja um em 2026, vai ser bom para você. Se você não segue o canal, @AnabecastJP no YouTube e @AnabecastJP no Instagram. No Instagram você vai saber do dia a dia, quando vai ter live, quando a Anabecast vai estar fazendo um trabalho para um cliente num festival de música, num evento de empreendedorismo, eu coloco tudo lá. Tem os meus vídeos diários, que aí eu conto um pouquinho, vou compartilhando um pouco do meu dia a dia ali pessoal. Não é tão pessoal, sempre é uma coisa mais na área do desenvolvimento pessoal, às vezes uma ferramenta que eu encontrei, algo do tipo. Então você acompanha a Anabecast JP no Instagram e assinando o canal Anabecast JP no YouTube, você acompanha não só os bastidores da gravação dos episódios do Mochiori, como está acontecendo aqui, como eventualmente outras parcerias. Às vezes já apareceu o Espaço do Empreendedor Brasileiro aqui, já apareceu, sei lá, o pessoal do Coletivo Podosfera Nipo Brasileira, já teve parceria a ministra Carmen Lúcia. Rapaz, até ministra do Supremo Tribunal Federal já passou por aqui, a coisa tá chique. Então você acompanha, né, aqui os bastidores da produtora no canal que eu também transmito os bastidores de gravação do Mochiori Podcast. Caso você seja do TikTok, o tio Carlinhos está no TikTok também, né, você pode acompanhar, em grande medida é uma cópia do Instagram, né? Então eu tenho pessoas que preferem ou não curtem tanto o Instagram, preferem o jeito TikTok de se comunicar, então você pode seguir Carlinhos Vilaronga no TikTok, e se você é das profissa, segue Carlinhos Vilaronga lá no LinkedIn também. E outra coisa importante, Palminhas, estamos com o site novo no ar, eu recebi um carinho de uma ouvinte que disponibilizou um recurso, falou investe para o seu projeto ficar legal, e a gente colocou um site novinho no ar, tem lá o textinho apresentando a Anabecast, Anabecast JP, tá? Anabecast.jp, para você conhecer o novo site da Anabecast e conhecer um pouquinho mais do nosso projeto. Acho que eu não esqueci nada. Se você gosta de ouvir o podcast, que é você ouvir ele editado, com os volumes todos certinhos, sem ruído, aquela coisa toda, você segue na Mochiori no Spotify, tá? Mochiori no Spotify. Outra coisa boa, a gente está com uma nova parceria, JBJ Pães. Se você entrar em contato com a JBJ Pães, a JBJ Pães ela tem pão artesanal com fermentação natural. Tá? Inclusive ela tem receitas ali variadas, caso você tenha alergia de alguma coisa, ela faz ajustes para atender a sua família. Você dizendo que você chegou a eles por conta do podcast, você ajuda o podcast, porque agora a gente está ali com uma parceria de filiado, né, a JBJ Pães, então você liga, entra em contato e fala, olha, tô fazendo encomenda porque eu ouvi falar da sua marca lá no podcast. Ela vai mandar no correio e esse recurso da filiação vem pra gente também, como também você pode gastar seu rico dinheirinho na Amazon, usando os nossos links de afiliado. Você não paga nada mais por isso, e também é um outro recurso que a gente investe aqui, pode fazer viagem, pode fazer curso, investe no encontro de ouvintes. É isso, eu acho que eu não esqueci nada. Anabecast JP, Instagram e YouTube, Mochiori Podcast no Spotify, e vai gastar seu dinheirinho lá na Amazon. Um agradecimento aos nossos parceiros, agradecimento a Joyce Nakamura, Yumiri Lancaster, Reni Masuyama e Shizuka Miyawaki. Eu consegui falar sem enroscar o nome dela. Muito bem, palminhas para todo mundo e para você, meu querido ouvinte, que ficou aqui até agora com a gente. A gente se encontra daqui a 15 dias. Até a próxima e sayonara!
Este episódio foi editado pela Nabecast.